era proteção dos dutos, então a parte de corrosão, perda de material, era o time de mecânica que fazia esse estudo. Então estava muito inclinado aí para engenharia mecânica nessa época, por causa de como a vida te segue. Sim. Mas o pessoal mesmo falava: "Não, você tem muita habilidade com a parte de computação", aprendia muito rápido, né. E acabou que o mundo dá voltas e vim para a área de informática, que era o meu sonho. Na verdade, eu sempre gostei de vir para o mecânica. Foi uma paquera, mas não chegou a me roubar, não. Aí você chegou com 18 anos, foi escolher o seu curso superior e qual foi o curso que você fez mesmo? Então, eu comecei com engenharia, só que na época não existia engenharia da informação e informática. Sim. O que existia era engenharia elétrica, com ênfase em tecnologia da informação. Nossa, você tinha que pisar em um pra chegar no outro, É, nossa. e assim, coisas que hoje com 45 anos eu não faria, Hum. eu daria um tapa naquele moleque de 18, né, 19, falava: "Termina isso aí". Eu não terminei, Você não por chegou a terminar? não cheguei a terminar, Caraca, meu. porque eu não queria ser engenheiro elétrico, Ah, eu tá. queria trabalhar com tecnologia da informação. Cara, eu devia ter, se tivesse uma máquina do tempo, aquele moleque ia apanhar tanto, Mas 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 dá pra tanto. entender pela época, porque no seu cérebro ficou que não era o que você queria. É, então. Não, e eu sempre gostei muito dessa parte de hardware. Software tá sempre trabalhando em conjunto, Sim. mas assim, desenvolvedor de software, eu não era a minha praia. Por quê? Porque o desenvolvimento de software, você tem que cumprir aqueles pré-requisitos, você tem que fazer, você tem todo um calendário que você tem que seguir, porque você tem que entregar aquele resultado depois de tanto tempo. E na parte de hardware, eu era aficionado por dar aquele tchin na no software para te extrair o máximo do hardware possível. Então, a área de desenvolvimento, análise de sistemas, eu não me dava muito bem, porque tinha essa parte de programação, entregar resultados. Eu cheguei a fazer, estágio na FATEC, no laboratório de inteligência artificial, Olha só. isso nos anos 2000. Nossa, já se falava nisso Já então se nessa época? falava nessa época. Tudo bem que lá não tem nada a ver com o que era feito hoje, você fazia em linguagem C, os projetos que tinham de linguagem de inteligência artificial, mas, são oportunidades que hoje você enxerga isso. Naquela época, era um estágio não remunerado, Ah, por mais que eu tivesse um patrocínio, um apoio, um suporte da família, a minha família nunca foi uma família de classe alta, né, a gente morava em Ferraz de Vasconcelos, extremo leste de São Paulo. Então eu tinha que trabalhar, eu tinha que me sim. virar, e foi um estágio não remunerado. E aí falei: "Pô, é bom, aqui é muito bom, tá diretamente com a tecnologia, Mas não me paga. mas não me paga". Cara, e é aquele negócio, né, moleque, adolescente, quero namorar, quero Quero um sair dinheirinho pra poder sair, um faz-me rir. não faz-me rir no fim de semana, é normal isso, Sim. né. E aí saí lá do laboratório, falei: "Pô, se eu soubesse disso, tinha dado uns cascudos de novo naquele moleque", porque olha, e aí isso tudo com 18, 19 anos, aí arrumei uns outros empregos, trabalhei em São Miguel, na Nitroquímica de São Miguel, empresa enorme, fiz bons amigos lá. E aí só que eu queria ir para a área de informática, eu inventei de abrir uma empresa. Por quê? Nos meus projetos paralelos, aquele negócio, você sempre vai inventando. E aí você via, na época existia as lan Ah, houses. sim, era um boom. Era o boom das lan houses. E assim, tinha muito problema do quê? Lan house com software pirata. E aí o pessoal Eu lembro disso aí. denunciava lá a lan house, porque ela usava o Windows pirata. Aham. E aí eu falei: "Pô, eu consigo fazer um negocinho legal aqui". Aí eu desenvolvi um sisteminha, eu colocava a base Linux naquela Olha só, época, que massa. com uma interface parecida com o Windows, deixava os aplicativos do LibreOffice ali, o Word, Excel, para funcionar,
e colocava através do Wine, naquela época era o Wine, nem era o Proton hoje em dia, colocava para rodar CS 1.6, eu colocava o Warcraft, porque o Warcraft tinha as expansões de Dota, e colocava alguns outros joguinhos assim que o pessoal colocava, e fazia um sisteminha pro cara fazer a bilhetagem. Aí chegava o pessoal lá, é pirata, não é, é É Linux. Linux. E aí comecei a fazer esses trabalhinhos, desenvolver essas coisas. Caraca. Tive um azar tremendo, Hã. trabalhei com estelionatário. Ih. É. E aí, esse um ano que eu fiz essa parceria com ele, cara, o cara usou meu nome Hum. pra tudo. E foi muito período muito ruim, mas aquele negócio, eu tive a sorte de quebrar jovem, porque quando você quebra com 23, 24, Você reconstrói. você reconstrói. É diferente de você quebrar com 30 e poucos anos, sendo pai de família, com uma outra responsabilidade, né. Sim, Então, sim. eu fiquei mal naquela época, muito mal naquela época. Hoje, com anos de terapia, né, eu vejo que eu tive depressão naquela época, foi uma época muito ruim pra mim, só que eu consegui fazer meio que um planejamento. "Bem, legal, tô no fundo do poço agora, o que que eu preciso fazer pra sair daqui?" Falei: "Trabalhar. E vou trabalhar com o quê? Com o que eu sei de fazer melhor." Aí tinha naquela época as feiras de informática Condex, eram grandes feiras de tecnologia. E aí eu fui literalmente bater na porta das empresas que estavam fazendo lá a feira. "Ô, tá precisando de gente aí para ajudar? Tá precisando de gente aí para fazer vender, fazer qualquer coisa, faço qualquer coisa, me deixa entrar aí na feira." E aí encontrei o André, da Via Brasil, era uma das lojas mais conceituadas da Santa Efigênia, naquela Todo mundo tem uma época. história com Santa Efigênia. Todo mundo tem uma história com Santa Efigênia em São Paulo, dos mais antigos, né. E o André da Via Brasil viu potencial em mim e me contratou para ser técnico dele na feira. E aí conversando lá com o pessoal, lia muito rápido, entendia muito rápido a tecnologia, já conversava com a galera ali sobre o que os produtos estavam sendo apresentados. Legal. Aí passou um tempo, ele me chamou para trabalhar na loja. Você virou um gerente técnico de marketing naquela época. Não, gerente não, porque, estava entrando na loja, né. Mas pra ter essa experiência não era todo mundo que sabia isso não. Então, eu tinha já uma experiência boa, e aí trabalhei com ele. Não foi a época de ouro da Santa Efigênia. Se você for conversar com pessoas mais antigas da Santa Efigênia, que pegaram década de 90, começo dos anos 2000. Mas essa época de ouro acontecia por conta da cópia dos CDs. É. Não, mas era outra época, né, Era era diferente, muito diferente, era diferente. diferente. A Cracolândia não era a Cracolândia que foi nos últimos anos. É, não, Então, é. a década de 90 eu acho que foi a época de ouro, tinha grandes lojas ali. Quando eu entrei na Santa Efigênia, já estava um mercado, pô, não é mais a mesma coisa para a área de tecnologia, Que estava ano foi tendo. mais ou menos isso? Só pra gente. Foi 2005, Ah, tá. 2006. Então tinha os Phenom estralando já, que era uma marketing tremendo, a Intel tomando É, sim, os Phenom já estavam. Não, de é é o Athlon X4, é, o X64, né, eu acho que era isso, né, era o Athlon 64. era o Athlon 64, não estava um Phenom. Aí um ano depois veio o Phenom 2007 pra 8 mais ou menos, né. Exatamente, não era ainda o Athlon 64. Dando um show, assim. Exatamente, dando um show. Inclusive os primeiros dual core eram AMD, e foi o primeiro processador da Intel que eu usei. Eu usei, como era da parte de hardware, já fazia overclock, Nossa, né, então. então você já mexia nisso também? Aí o que que aconteceu? Fiquei com o 486 até começar a trabalhar. Aí comecei a trabalhar na Transpetro. Aí o que que aconteceu? Teve uma troca de empresas. Eu ia continuar trabalhando, só que a empresa que tinha me contratado tinha perdido a licitação, então ia trocar para uma outra empresa e eu ia continuar fazendo o trabalho. Aí o cara falou: "Ó, vamos fazer o acerto aí." Eu falei: "Pô, já que a gente vai fazer esse acerto, tem como colocar a máquina que eu trabalhava
como parte do pagamento, o Olha cara me só. agradeceu, né? Falou, pô, obrigado, não vou precisar desembolsar dinheiro. Cara, fico feliz pra caramba que a gente consegue fazer isso. Aí peguei um K6 300. Aí era a mesma placa-mãe do K6 II, 400 e 500. Aí depois eu fiz o upgrade pro K6 II, É o Socket 7. socket 7. Aí depois disso eu comprei um Duron de 1 GHz. A gente tinha superado a barreira do 1 GHz. Animal. E fiquei com esse Duron até entrar na Santa Efigênia. Aí na Santa Efigênia, Aí já com o André lá. já com o André, comprei uma placa-mãe com defeito. Não funcionava a placa de som, que tava, era uma P5AB, se eu não me engano, o modelo dela. Não funcionava o sistema de som dela. Eu falei, não, isso aí uma placa de som resolve, É. tranquilo. Kurt Sound Blaster ali, ó. Exatamente, Sound Blaster na época, comprei uma Audi na Olha. época. E aí comprei a placa-mãe mais barato, com defeito, e comprei um Pentium D, que apesar de ser dual core, ele se comunicava através do Hypertransport, não, Esse é do chipset o Ponte Norte. FSB. O FSB, Frontside Bus. Ele se comunicava através do FSB. E aí, beleza. Mas eu comprei um cooler de 120. Eram duas ventoinhas de 120 milímetros. Acho que era Gemini 2 o nome do Nossa. cooler. E, cara, fazia overclock a 3 GHz do bichão. Consumia uma energia do Sim, nossa, era caramba. mais de 200 watts, hein? Ali, com certeza, era mais de 200 watts. Mas foi uma época que, assim, passei por altos e baixos, né? O baixo foi fechar a minha empresa. E ali comecei a trabalhar com o André para reconstruir meu nome. Cara, abri uma poupança, porque era onde podia guardar meu dinheiro, porque se tivesse dinheiro no meu nome, sumia. E você vai pagando as dívidas e vai começando a trabalhar, vai pagando as dívidas. E por incrível que pareça, Santa Efigênia foi um lugar que eu fiz muitos contatos. Fiz grandes amigos. Por quê? Na época era o centro da tecnologia. Então, a AMD estava lá, Intel estava lá, os fabricantes de HD estavam lá, Nossa. fabricantes de memória estavam lá. Seagate, WD, Kingston. Todo mundo tinha algum parceiro lá. Fora do gabinete de distribuição, o pessoal. O Rony que tá na Red Dragon, né? Ele me contou cada história. Exato! Nossa,